Boa noite. Cerca de 80% da matriz elétrica brasileira é gerada por hidrelétricas. E agora, quando temos o pior período de estiagem já registrado nos últimos 80 anos no sudeste do país, a segurança energética corre risco. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico garante que o risco de falta de energia elétrica esse ano no Brasil é de apenas 3,7%, abaixo do índice de 5% fixado pelo governo como limite de segurança. Mas, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, existem fortes indícios de que a capacidade de gerar energia elétrica no país é estruturalmente insuficiente. Para debater os riscos do setor elétrico neste ano, o Brasileiras.org convidou o físico e professor do Instituto de Engenharia Elétrica da USP, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e ex-ministro José Goldenberg, o gerente de gestão estratégica de ativos da consultoria Deloitte, Luiz I., e o professor titular do Programa Interdisciplinar de Planejamento Estratégico da Unicamp, Paulo Barbosa. Também contamos com a colaboração da jornalista Aline Beckstein, que selecionou as perguntas enviadas pelo site www.brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram escolhidas no portal. Nesse primeiro bloco, vamos começar lembrando o quadro da produção de energia no Brasil que levou ao apagão em 2001. De que maneira o sistema elétrico nacional estava desenhado naquele momento e o que ocorreu depois. Queria começar com o professor Goldenberg. Professor, as características do apagão de 2001 e dessas são similares? O que foi feito estruturalmente em relação ao primeiro apagão? Bom, entraram em operação usinas térmicas. Essa é a grande diferença. Quer dizer, em 2001, a grande maioria da energia vinha efetivamente de usinas hidrelétricas. Eu não sei exatamente o número, mas provavelmente menos de 10% da energia, não dos quilowatts, mas da energia mesmo, né? Quilowatts-hora, vinha de térmicas, que queimavam gás ou óleo diesel. Hoje, 30% da energia que nós usamos no Brasil vem de térmicas. Quer dizer, houve uma mudança muito grande na matriz energética nacional, que aliás é o que está evitando que nós estejamos no escuro, né? O quanto tempo esse tipo de operação vai nos proteger da escuridão é difícil de dizer, mas essa é a grande diferença entre 2001 e 2014. Luiz, na mudança do modelo elétrico foram criadas novas instituições, novos modelos de mercado e tudo para tentar prover energia a longo prazo a tarifas acessíveis. Quais foram os pontos principais? O que deu certo e o que não deu certo? Eu acho que de lá para cá, o setor elétrico é um dos mais organizados em termos de instituição, de indústria, apesar de que ainda carece de algumas modificações e aprimoramentos, né? O professor acabou de dizer agora sobre despacho de energia de termoelétricas, né? Essas termoelétricas, elas estão hoje disparadas 100%, mas elas não haviam sido previstas para isso, né? Para ser disparadas o tempo todo. Elas foram planejadas para serem uma energia reserva. No entanto, essa crise de hidrologia, né, desfavorável tem provocado isso. E esse modelo de leilão ele precisa ser revisto. Acho que esse é o principal. Então, hoje, com essa questão de você ter um mercado à vista e esse mercado de leilão de longo prazo, onde que estão as vulnerabilidades desse modelo aí? Então, vou traduzir aqui, acho que uma mensagem de um presidente de uma grande empresa falando para os seus acionistas, quando ele foi indagado sobre se ele confiava nesse governo que está aí, no próximo, em fazer novos investimentos de geração. E a resposta dele foi muito adequada. Ele falou, não só eu preciso confiar nesse governo, no próximo, mas nos próximos 7, 8 governos que vão passar por aí. Eu preciso ter certeza de uma estabilidade de regras, né? E que a regulação, e aí eu diria toda a instituição da indústria no Brasil, propicie essa tranquilidade. É fato, a gente precisa de novos investimentos. Nos próximos 15 anos, a gente deve dobrar aí a capacidade, né, tanto de geração, transmissão e distribuição. E para isso, basicamente, a gente precisa de regras mais estáveis. E a gente tem visto alguns sobressaltos aí nesse cenário atual. Eu queria ver com o Paulo aí, quer dizer, o modelo, da maneira como ele foi pensado, sem falar das mudanças que ocorreram de um ano para cá,
ele dava essa estabilidade, essa tranquilidade com aquela questão do mercado à vista, da forma de operação da ONS, de outras instituições, da maneira como foi pensado, ele dava essa estabilidade ou, digamos, no caso de crises assim, essa estabilidade podia ficar comprometida? O modelo implantado em 2004, quer dizer, pós a crise grande de 2001, ele teve algumas virtudes. Primeiro, a retomada do planejamento foi uma coisa muito boa. Ou seja, o país começou a saber o quanto ele tinha de potencial hidroelétrico e onde. Não é? Então, essa é uma coisa que havia se perdido. A sistemática de leilões foi uma forma bem sucedida durante algum tempo, porque conseguiu atrair o investimento. Várias empresas internacionais que não atuavam no país vieram para cá. Então, houve um impulso bastante razoável. No entanto, sempre uma crise ela ocorre diante de um conjunto de fatores adversos que se realizam, né? Então, sempre tem, no caso de um país com a matriz tão grande hidroelétrica, sempre tem a escassez de chuvas, né? Existe uma parcela, em todas as crises que já tivemos, de ausência de chuvas normalmente mais prolongada. Mas isso pode ser crise ou não, dependendo de aquilo que foi planejado ter sido bem executado. E aí ocorre a crise quando a gente tem atraso ou ausência de execução de obras de transmissão ou de geração. Ou também crescimento acelerado da demanda. Mas não é o caso. O Brasil tem crescido a taxas de demanda que são razoavelmente bem previsíveis, cerca de 4% ao ano, né? Então, aquela crise lá de 2001 foi a ausência de investimento anterior, que no período de escassez hidrológica não encontrou o sistema estruturalmente preparado. Agora, os investimentos têm ocorrido no planejamento adequado, com atrasos razoáveis, ou tem sido um dos fatores a comprometer a oferta de energia? Pois é, nós ainda não criamos no Brasil uma cultura de executar conforme planejado. Os nossos planos são bons, né? No entanto, a execução é má. Para dar um exemplo, ano passado, a previsão de entrada de nova geração em 2013 era alguma coisa em torno de 8.600 megawatts. Nós conseguimos executar apenas 6.000. Essas diferenças vão se acumulando e aí falta capacidade de transmissão, por exemplo, nos parques eólicos da Bahia, não é? Então, aí você tem a capacidade, o gerador em condições de gerar o eólico e você não tem linha de transmissão. Então, esse tipo de ausências, de falhas do planejamento ou da execução dele, nos torna reféns de situações de que, em situação hidrológica ruim, né, precária, e não precisa ser tão precária assim, já cria a vulnerabilidade. Luiz, posso aprofundar um pouco a sua resposta? Pois não. Olha, a ideia dos leilões é uma ideia razoável. Quer dizer, quando começou o governo em 2002, o governo Lula, né, se esperava algo muito pior, viu? Quer dizer, as ideias de eventualmente reestatizar o sistema todo andavam voando por aí, né? Uhum. Isso era, claro, que era inviável sob qualquer ponto de vista, mas, sabe, ideologia é uma coisa que não obedece lógica, né? Então, a introdução dos leilões foi uma ideia boa, eu concordo com você. Acontece que esses leilões, eles eram leilões que não distinguiam entre diferentes formas de energia, né? Todas as formas de energia competiam igualmente. É como você ir numa feira, não é mesmo? E querer comprar tomate, cebola, alface, tudo por peso. Não dá para comprar por peso. Tomate tem um preço, alface tem outro. E os leilões deveriam ter sido diferenciados, né? Olha, eu acho que levou 12 anos, viu, para nós conseguirmos explicar para a EPE que esses leilões deviam ser feitos por fonte, né? Porque agora parece que eles vão ser feitos por fonte. De modo que eu acho que agora a ideia do planejamento, você está sendo generoso, viu? Eu dirigi a CESP, né, há mais de 20 anos atrás. Na época tinha planejamento mesmo, né? Era um pouco autoritário, mas tinha planejamento. Então, no começo, havia linhas de incentivo aí a energias alternativas e tudo, mas não integrava uma política, era esse o ponto? Correto. E as linhas, havia como era o nome daquele programa? Proinfra. Né? Ele foi extinto logo de saída, né? Não é mesmo? Quer dizer, havia uma incompreensão
de que diferentes fontes de energia tinham características qualitativas diferentes, né? E era tudo, no leilão, todas as fontes de energia competiam em igualdade de condições. Hidroelétrica, energia eólica, energia fotovoltaica, energia da biomassa. É um absurdo. Isso agora está sendo corrigido, mas isso é 12 anos depois. Agora só para entender um pouquinho essas diferenças de energia, quer dizer, se não é só o custo que interessa, quais são as outras condições assim para dar espaço para a energia? O que é a segurança energética? São a parte de tempo aí em que uma energia gera menos que a outra? Olha, o que é? Dentro do planejamento. É uma coisa, digamos, relativamente complicada, mas que pode ser feito. Quer dizer, os nossos colegas dentro do governo, não é colegas fora do governo, os colegas dentro do governo sabem fazer isso, né? Acontece que depende muito de execução. Por exemplo, o que disse o Paulo, né? De que a energia eólica conseguiu competir razoavelmente bem durante alguns anos. Por uma razão que não tinha nada a ver com virtude, né? Era um acidente. Estava sobrando máquinas eólicas na Europa, né? Porque a Espanha e a Dinamarca e a Alemanha tinham reduzido os seus investimentos nessa área. A energia eólica começou a competir com a energia hidroelétrica e teve um impulso grande. Quer dizer, o planejamento foi ao sabor dos ventos também. Agora, elas foram licitadas, foi uma coisa boa, faltou execução. Quer dizer, as linhas que trariam essa energia para os linhões e, portanto, para o centro de consumo no Centro-Sul, não foram completadas. Eu perguntei outro dia para o diretor da EPE, da Empresa de Planejamento Energético, por que aconteceu. Ele disse, nós não exigimos dos produtores de energia eólica que eles garantissem a ligação ao sistema. Nós agora estamos exigindo. Quer dizer, realmente eles parecem os nossos alunos de mestrado na universidade, né? Quer dizer, eles vão aprendendo e acabam ficando bons. Mas leva tempo e está levando, né? Mas essa visão, então, essa visão integrada, você juntar todas as pontas para discutir os problemas, identificar antecipadamente, não existe no setor elétrico, Luiz? Essa é uma preocupação, eu estava até falando agora com o professor Goldenberg, uma das preocupações maiores, eu acho que é em relação à formação de quadros técnicos. Existem bons quadros técnicos no Brasil, eu acho que nós estamos enfrentando no setor um desafio muito grande, trazer a nova geração, né, para participar desse planejamento e dessa execução, mas principalmente, eu acho que também, e no momento de crise, parece que isso ocorre, o governo deixar de fazer um planejamento totalmente centralizado de gabinete e ouvir também os técnicos, né? Planejamento é muito bom, é uma boa ferramenta, deve ser usada, mas a realidade deve ser observada. Eu acho que o que temos visto, né, de atrasos, isso ocorre em todos os projetos no mundo inteiro, mas a realidade desses atrasos, a realidade dessa dificuldade de integração entre as várias áreas para a execução e obter licenças, né, de operação, de implantação, isso é que precisa ser resolvido melhor. Só para entender um pouquinho melhor isso aí. Nós tínhamos antes os ministérios que juntavam, digamos, o conhecimento técnico em cada área aí. Depois houve a criação das agências, um esvaziamento dos ministérios e uma tentativa de criar, em algumas áreas, outros pontos de inteligência. Quem é que está hoje com essa inteligência estratégica, o que deveria estar com essa inteligência estratégica do setor para fazer essa coordenação? É o Ministério? É a EPE? Quem que é? Boa pergunta. Olha isso. Antigamente, a Eletrobras tinha um departamento de planejamento que era muito bom. Não é mesmo? Essa capacidade de planejamento foi dissolvida, porque com a Petrobras foi perdendo espaço. Ela agora está distribuída, né? A EPE acredita que ela é o organismo de planejamento. Bom, a informação que a gente tem, pelo menos nos corredores, viu, é que é só ela que pensa isso, viu? A ONS tem ideias um pouco diferentes. Quer dizer, o sistema ficou, a meu ver, muito dividido. Não é mesmo? Sabe, você mencionou, tem a ANEEL, tem a ONS, tem a EPE, tem a comercializadora, a CCE. A Câmara de Comércio. Câmara de Comércio, que é importante, né? Por causa desse sistema de compra de compra e venda de energia. Compra de energia, né? De modo que a resposta é essa. Eu diria
que o que se tinha de planejamento na Eletrobras foi perdido no processo. Eita vida. Pois é, mas eu acho que a EPE ela ganhou muita força no novo modelo, né? Porque foi a entidade que recebeu essa delegação do Ministério de planejar. Pessoal a longo prazo aí. Né? Mas quem deveria ter a prerrogativa do planejamento, a meu ver, é o Ministério, que se assessora da EPE e não o contrário, né? Infelizmente, ela ganhou muita força, foi muito... Mas, por exemplo... Mas, Luiz, eu queria complementar, se me permite. Tem essa questão do planejamento, a parte técnica, e tem a questão da realidade da execução e implementação dessas obras. E é onde a gente tem encontrado grandes dificuldades. Todos os empreendedores, sejam estatais, privados, e às vezes a gente nota por uma falta de coordenação e integração entre quem autoriza, Ministério Público, eles estão falando de todos os poderes, falando né? meio A gente está falando do meio tudo aí. ambiente, nos níveis federais, estadual, municipal, Instituto Chico Mendes, todos, eu acho que todos deveriam ter uma clara noção da responsabilidade do que é fazer um planejamento a longo prazo e o que acontece quando essas obras não entram dentro do período. No fato, agora a gente está pagando o preço no curto prazo, resultante e reflexo, né, de descasamento entre o que foi planejado a estar disponível no mercado e aquilo e a demanda atual do mercado. Esse descasamento causa a explosão de preços. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa foi gravado e as perguntas já enviadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. Nassif, a pergunta veio de Salvador, Bahia, e foi feita pela Lúcia Souza. Ela questiona, diz que as termoelétricas foram contratadas e construídas porque reservam energia com segurança, funcionando como backup quando as hidrelétricas faltam. Daí ela pergunta, existe algum outro tipo de fonte que poderia ajudar assegurando o sistema e com custo de implantação barato como o das térmicas? Paulo Barbosa. Bem, ao falar térmicas, nós temos que distinguir qual é a fonte que produz essa energia térmica. E aí tem uma variedade muito grande, né? As mais econômicas e competitivas e com menos emissão seriam as térmicas a gás, né? E cujo custo é bastante competitivo, ou seja, na faixa até de 140, 180 reais o megawatt-horas. Já as térmicas a óleo diesel, como algumas delas estão sendo acionadas e foram desde o ano passado, esse número bate em R$ 1.200 o megawatt. Então são coisas muito distintas, né? Então tem térmicas e térmicas. Então tudo o que não é hidráulico, né, e que portanto dá essa segurança maior, obviamente com exceção da eólica também, cuja produção é incerta, depende da variabilidade do vento. Então, tudo o que não é eólico tem essa função, nem eólico e nem hidráulico, tem essa função do backup, da reserva, com essa variedade de preço. A inteligência do planejamento seria selecionar mais e mais térmicas de menor custo e de menor emissão, né? No caso, como vários países do mundo usam uma proporção maior das térmicas a gás. É claro que tem também, não é, a questão da opção da geração não hidráulica e não eólica à base de termoelétrica. Mas depois do último acidente, o mundo todo está revendo, né, a inclusão dessa fonte nas suas matrizes energéticas de cada país. Bom, vamos ao primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute os riscos do setor elétrico neste ano. São nossos convidados o professor da USP, físico, José Goldenberg, o gerente da consultoria Deloitte, Luiz I, e o professor titulado de Planejamento Energético da Unicamp, Paulo Barbosa. Nesse segunda parte do programa, vamos tentar responder a pergunta: que elementos estruturais e conjunturais são motivos de preocupação no setor elétrico do país? Professor Goldenberg, quais são os pontos que a opinião pública tem que ficar atenta aí, que podem indicar maior ou menor vulnerabilidade do país?
Olha, a principal vulnerabilidade do sistema, como existe hoje, é a falta de chuvas, né? A longo prazo, isso tem uma resposta, viu? Faz reservatórios maiores, viu? É o mesmo problema da água aqui em São Paulo, da água para beber, né? Agora os reservatórios foram planejados de uma maneira que não previa secas prolongadas, né? Bom, precisa prever, né? Sobretudo, Luiz, porque os eventos extremos, eventos climáticos extremos, estão ficando mais frequentes, viu? Sem entrar em discussões de céticos com o aquecimento global, etc. O fato concreto, e quem sabe disso são as companhias de seguro, viu? Eu aprendi isso, não foi com os meus colegas cientistas, meteorologistas, não. Eu aprendi com as companhias de seguro, viu? Eventos climáticos extremos estão ficando mais frequentes. Então, professor, de um lado a gente tem todas essas restrições na Amazônia para se constituir reservatórios maiores. E de outro lado tem alternativas, e entrando na sua área aí, da energia nuclear. E qual é a sua opinião sobre essa questão da energia nuclear dentro desse quadro de dificuldades para aumentar os reservatórios das novas hidrelétricas? Olha, energia nuclear é a última das opções, viu? Há países que adotaram a energia nuclear em grande escala, como a França e como o Japão. Mas os países que têm outras opções optaram por outras opções primeiro. E o Brasil, eu creio que está muito longe de ter que recorrer à energia nuclear, porque ele ainda tem uma vasta quantidade de outras opções. E a primeira delas é fazer reservatórios maiores, simplesmente. Desde 1985, Luiz, que os reservatórios das novas hidrelétricas, e muitas foram construídas, viu, acabaram não aumentando. Quer dizer, a grande maioria das hidrelétricas funciona a fio d'água, viu? Quer dizer, não há reservatório. Ora, isso por quê? Por causa de restrições levantadas por grupos ambientalistas. Alguns grupos ambientalistas têm razão, outros não têm. E sabe, eu dirigi uma grande empresa que fazia hidrelétricas, né? E o que eu descobri é o seguinte: uma das razões para não fazer hidrelétricas hidrelétricas com grande reservatório é que elas custam caro, viu? E aí a gente não faz e põe a culpa nos ambientalistas, viu? Esse é um ponto complicado aí das empresas públicas, que também tem olho no mercado aí, para saber até que ponto que essa busca da rentabilidade não acaba atrapalhando a eficiência a médio prazo. Exato. Eu queria ver com o Luiz, essa questão do custo que vai incidir aí sobre as contas de luz dentro desse modelo, de que maneira que vocês estão vendo aí? De fato, o professor disse bem, nós temos que diversificar a matriz, né, de fontes alternativas de geração. E falando de grandes projetos, né, a eólica complementa, mas nós vamos chegar a 4%, né, de atendimento da demanda daqui a alguns anos. O principal do nosso sistema hoje é hidrotérmico, é hidroelétrica e termoelétrica, né? E isso é um fato. A gente tem dificuldades. Por exemplo, a gente falando de uma da usina, um exemplo é a usina de Belo Monte, lá na Amazônia. Você tem 18 turbinas instaladas, mas elas funcionam em média 4 turbinas, né? Então, quando tem muita chuva, você põe todo mundo para acionar. Isso é fio d'água, né? Agora, na época da seca, provavelmente não tenha nenhuma funcionando. Isso gera um custo de instalação muito grande e pouca energia gerada. Esse é o dilema de não ter reservatório. Essa questão dos investimentos, qual é a sua opinião sobre a maneira como foi reduzida a conta de luz e os impactos aí sobre Eletrobras, demais companhias e a insegurança energética? E qual foi o resultado final dessa operação em termos de perspectivas de investimento do setor? Sem dúvida. A gente tem conversado, inclusive, com investidores, né, de fora, e uma das preocupações, né, e todo o mercado sentiu isso, é quando você faz uma redução de conta de luz da forma como foi feita. E o mercado se surpreendeu, assustou, né? A medida provisória 579 é um divisor de águas, vamos dizer assim, nessa percepção do mercado. Uma pesquisa recente feita aqui semana passada, num evento com 700 executivos, chega-se à conclusão: 75% responderam de imediato que a percepção do risco regulatório setorial aumentou, e aumentou muito, né, da medida provisória para cá. Isso nos mostra
para os investidores sinais contraditórios. Se você tem que fazer um investimento de uma usina em que você tem que fazer um investimento de 25, 30 anos, né, o que se espera é ter estabilidade de regras, que tenham conhecimento de como vai ser esse investimento e como você vai fazer o retorno desse investimento. Os riscos são vários. Nessa percepção de risco aumentada, o comportamento natural é você ficar aguardando para ver, né, o que vai acontecer a seguir. Eu acho que esse é o pior dos mundos, é a paralisia que isso provoca. Agora, essas interferências do governo não foram em cima de contratos que estavam vencidos ou por vencer já? Se tem uma nova concessão, uma nova licitação, o fato de ele ter mudado a regra para a licitação seguinte caracterizou para o mercado uma quebra de contrato ou de quebra de segurança jurídica? A gente deveria ter ultrapassado a questão da renovação de vários contratos de concessão de uma maneira mais natural, né? E ela nem deveria ser tanto o foco, né, dessa discussão, mas o foco deveria ser de novos investimentos necessários para ampliar essa capacidade. No entanto, a forma como foi feita, ela chamou atenção. Chamou atenção porque era a regra do jogo para aqueles players que estavam no jogo. Quando E você fala... né, e a própria empresas do governo também foram surpreendidas com isso. E acabou, assim, diminuindo muito a capacidade de investimento dessas empresas em agregar novas geradoras, novas transmissoras. Isso preocupa. No longo prazo, esse sinal preocupa. O Paulo, essa questão da modicidade tarifária, nós tivemos essa tentativa aí o ano passado, que acabou com diversos fundos aí que eram até importantes para o setor, aí deu esses problemas no resultado das empresas, mas de que maneira que se alcança essa modicidade tarifária? Nós tivemos um país extremamente competitivo em eletrointensivos aí, antes das reformas aí dos anos 90, perdemos essa condição, agora tenta-se voltar a essa competitividade, mas de uma maneira que não foi bem recebida. Qual é o caminho para o Brasil recuperar essa competitividade energética? Pois é, o setor está um setor assim, extremamente complicado do ponto de vista regulatório, né? E a modicidade, a meu ver, ela não pode ser entendida como barato, energia barato, né? A energia ela vai tendo a sua elevação de custos, as melhores fontes, as mais baratas, foram já aproveitadas, né? Os potenciais hidrelétricos mais próximos aos centros de consumo já foram explorados. Então nós temos que conviver com essa elevação de custo. Então o erro, a meu ver, conforme aqui o Luiz falou e citando a medida, foi um erro de dosagem, não é? Quer dizer, nós saímos de um patamar que as geradoras estavam vendendo energia entre 140 e 160 reais o megawatt-hora, né? Isso era uma condição de mercado, meados de 2012, e o governo, ao renovar, dar a opção de renovação da concessão, baixa esse preço para 30. Então é aquela... A renovação antecipada. Né? Antecipada. Então é aquela máxima, né? Quer dizer, o remédio só é remédio pelo tamanho da dose, senão ele é veneno. Né? Entendi. E aí foi o veneno que espantou os investidores. O setor, em termos de atração de capital, ele estava indo bem. De 95 até de 2005 a 2012, ele atraiu nos leilões da geração nada menos do que 600 bilhões de reais. Investimentos foram feitos no setor de geração que totalizam 600 bilhões. De repente, né, conforme o Luiz falou, com essa medida, você tem uma contração do setor enorme, né? Há uma perda de valor das próprias empresas estatais, né? E um desinteresse. Né? Mas deixa eu entender uma coisa. A lógica do governo era o seguinte: se a empresa já foi amortizada aí ao longo dos anos de concessão e tudo aí, se essa questão da depreciação é um fator relevante, se eu vendo a concessão, eu tenho uma nova depreciação. Sim. Se eu não vendo, eu não tenho que colocar no preço da tarifa essa depreciação. Tem uma lógica por trás disso aí, mas do ponto de vista macroeconômico do setor, por que houve essa surpresa? Então, a lógica ela faz todo o sentido, né? Já são ativos já depreciados. Né? No entanto, mesmo para
operar e manter, porque agora, com esse novo modelo, tem que ser um preço competitivo, mesmo que a função seja só, não mais investir, mas Entendi. apenas operar e manter. Isso tem custos também e tem riscos, né? Então o investidor não quer assumir riscos elevados, sem ter a contrapartida do custo e da Só para remuneração. entender, Deloitte aí, Luiz, se você pegar essas empresas que aderiram a esse novo modelo aí, como é que ficou a rentabilidade delas aí? Esse cálculo de você só cuidar da parte operacional e ter uma remuneração. Exatamente, como o Paulo disse, né, a receita caiu drasticamente, né? E quando você tem, né, essa folga de receita, você faz investimentos com mais tranquilidade. Quando você tem essa queda brusca, todo mundo começa a fazer suas contas. Por exemplo, se a gente falar no caso das geradoras que foram renovadas, tem alguns itens ainda que estão em aberto. Por exemplo, você está operando, você falou de riscos agora, né, Paulo? Você está operando meia dúzia de turbinas, gerando essa energia, mas você, como operador, tem a responsabilidade de mantê-la funcionando, disponível. E se quebra. De quem é esse bem? É do Estado, não é do concessionário mais. No contrato E se ele colocar o dinheiro ali investindo, como é que vai ser feita essa remuneração? Isso ainda não está muito bem resolvido. Até hoje não está resolvido isso? Veja o caso, por exemplo, da usina de Três Irmãos, que foi a licitação, tinha uma turbina quebrada e ficou parada, mas por questão de falta de compreensão de como vai ser ressarcida essa despesa. Ô, Luiz, eu nos últimos anos não tenho olhado em detalhes o que ocorre. Esse pessoal mais jovem conhece mais os detalhes, como ele estava explicando, né? Mas uma empresa, a impressão que dá é que a pessoa que escreveu essa medida 579 nunca dirigiu uma empresa de eletricidade, não sabe como ela funciona. Por causa do seguinte, veja o passivo. Sabe, o Estado de São Paulo está brigando até hoje, né, porque ele acha que ele tem direito de receber 3 bilhões de reais. Por causa de obras que foram realizadas e que não foram colocadas na tarifa adequadamente. O pessoal do lado do Ministério, aí é o Ministério, não é nem EPE, faz as mesmas contas e conclui que não é 3 bilhões, é 1,3 bilhões. O secretário de Energia do Estado de São Paulo, Zé Aníbal, né, ficou brigando durante, creio que 2 ou 3 anos, né, para receber os 3 bilhões e não conseguiu, havia um problema contábil. Quer dizer, o que há é que uma empresa dessas não é como um supermercado, que ou você fecha, ou você abre, ou abre uma ala e fecha outra ala, né? Eles têm despesas o tempo todo, algumas delas são efetivamente imprevisíveis, e mais ainda, Luiz, várias dessas empresas, como Furnas e a CESP, eram empresas de desenvolvimento regional. Elas não eram empresas de vender só quilowatt-hora, não. Elas tinham eclusas, tinham hidrovias e tinham até atendimento social importante. Ou seja, no momento que você reduz o fluxo de caixa drasticamente, eles não investem mais, né? E eu acho que o que deveria ter sido feito é deixar... Bom, a razão pela qual foi feita, você não mencionou, mas eu vou mencionar, né? Saiu em todos os jornais, né? Uma medida populista, né? Justamente reduzir a tarifa numa época em que se pronunciava uma crise nas hidrelétricas. Já se pronunciava? Se pronunciava há 1 ano e meio atrás, e o IPI da linha branca foi reduzido, aumentando muito o consumo. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas encaminhadas pelo site www.brasilianas.org. Aline. O Laerte Souza, de Limeira, São Paulo, pergunta se o investimento no pré-sal não pode prejudicar o investimento em energia renovável. Paulo. Bem, eles são de fontes diferentes, não é? Quer dizer, o pré-sal, o investimento que está fazendo é predominantemente a Petrobras, não é? E as energias renováveis, particularmente as empresas que atuam no setor elétrico. Então, eu não vejo assim um conflito, na minha opinião. São matrizes diferentes aí. Bom, vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org e volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os riscos do setor elétrico em 2014. Nesse último bloco, vamos falar das distorções aí dos modelos estruturais do sistema elétrico nacional e responder a questão: vamos precisar de uma nova reforma? Eu pergunto ao Luiz. É uma questão de gestão, é uma questão de azeitar as engrenagens já existentes, ou vai ser necessário alguma mudança estrutural para devolver a vitalidade ao setor? Eu acho que questão estrutural muito mais é enviar sinais adequados, não se atrapalhar muito, né, nas regras para que os investimentos ocorram no longo prazo. Nós temos quadros técnicos excelentes no mercado, acho que resta um pouco daquilo que você disse no começo, né, do planejamento não sair num gabinete fechado, tem que ouvir, né, todos os agentes, ouvir as opiniões e pensar no longo prazo, não sermos somente pautados por calendários eleitorais. Eu acho que a gente precisa pensar, sim, em demanda e em país, no desenvolvimento na próxima geração. Professor Goldberg, o senhor teve na área federal, na área estadual, passou por todos esses, desde os anos 80 aí, com a SBPC e tudo. Qual que é a sua visão sobre esse distanciamento entre o planejamento público e a realidade? Isso aí é fruto, digamos, de uma perda de consistência da área pública depois de vários governos aí, ou tem que mudar a maneira do setor público se relacionar com os agentes e fazer políticas públicas? Olha, eu acho que a primeira coisa que me impressiona é que o poder de decisão deve voltar para o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia usava a Eletrobras para isso, mas só a Eletrobras. O Departamento de Planejamento do Ministério de Minas e Energia estava na Eletrobras, mas ele era bom. Isso tem que voltar de alguma maneira. A ideia de colocar na EPE acabou, eu acho que não sendo uma ideia muito brilhante, não. Primeiro porque a EPE teve essas fragilidades que foram mencionadas aqui, e segundo porque os outros órgãos do Ministério não se consideravam esvaziados pela EPE. Quer dizer, eu acho que seria preciso colocar isso de volta no Ministério. Quer dizer, o que você está falando é que a EPE não tem ascendência hierárquica sobre os outros órgãos do Ministério. Isso mesmo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu acho que, e eu concordo então claramente com ele, eu acho que precisava colocar energia fora do calendário eleitoral, viu? Porque qualquer obra nesse setor leva 5, 10 anos, qualquer obra grande, né? Bom, a eólica leva um pouco menos, mas ainda assim, leva 3, 5, 10 anos. Não é uma coisa para ser feita num governo só, quer dizer, o longo prazo é absolutamente essencial nesse setor. Então, Paulo, como é que você concorda com essa opinião? Quando a gente pega o início da EPE, toda aquela sistemática lá das distribuidoras preverem aí a demanda futura, trazer, ela consolidar, o que ela criou de competência técnica lá e quais esses empecilhos para não cometer erros? Seria esse problema hierárquico dentro do Ministério ou o quê? Eu creio que esse é um ponto central, concordo plenamente com o professor Goldenberg, porque o papel de coordenação, né, para o planejamento não ficar esfacelado e distribuído, ele cabe a um órgão que, no caso, naturalmente seria o Ministério de Minas e Energia, porque ele vai coordenar, ele pede estudos então para a EPE, mas trata das questões operacionais com o ONS e trata das questões regulatórias com a ANEEL, né? Mas com um papel mais central nesse papel de coordenação, né? Então acho que isso é um ponto extremamente importante. A questão da Eletrobras aí, como é que você vê o papel dela antes e agora? Pois ela perdeu muito força, né, a Eletrobras, né, que era esse órgão importante, que tem ainda os seus quadros, a competência técnica, mas creio que perdeu muito desse papel em função de do pensar. que houve no ano passado ou já historicamente? Não, já historicamente. E aí, um lado que eu vejo assim ruim é porque ela sofre mais intervenção do governo central, né? Ela não tem uma autonomia para ser uma empresa competitiva do ponto de vista empresarial. Exemplo, primeiro grande leilão de energia existente, lá em 2004. Ela praticou um preço de venda, as suas empresas da holding, muito abaixo das concorrentes, né? Então ela vai perdendo competitividade empresarial.
temos exemplos do mundo afora de empresas estatais, mas que têm esse poder de fogo e de competitividade muito grande. Então, mas eu queria ver com o Luiz, quer dizer, uma coisa é a empresa concorrer em nível de mercado e buscar rentabilidade, outra coisa é a estatal como uma reguladora de competição, aí, reguladora de tarifas. Aí. Qual que é o meio termo adequado aí para uma empresa estatal? Porque nós temos aqui alguns exemplos aí de... dois exemplos em direções opostas. A Petrobras, com os preços aí comprimidos, sendo prejudicada por estar subordinada a uma decisão pública. E a Sabesp, aqui em São Paulo, que tem uma visão de mercado aí de remunerar o capital no curto prazo e deixando de lado o planejamento de longo prazo. Qual que tem que ser a função aí de uma empresa pública em um mercado competitivo? Eu acho que ela não deixa de ter essa função pública, né, de olhar o bem-estar e o desenvolvimento setorial e das comunidades onde ela atua. Entretanto, né, se a gente está falando de um mercado de capitais, onde você tem que buscar eficiência primeiro, e não importa a origem do capital, seja privado, seja público, a gente tem que ter esse recurso, esse investimento bem feito, bem coordenado, bem implementado. E a busca da rentabilidade, a gente precisa quebrar um pouco o tabu. Né? Ela não é só visando o lucro do acionista, a gente está falando da capacidade de investimento, da capacidade de continuar crescendo. Nós estamos um país jovem, nós precisamos quase que dobrar a nossa capacidade total de investimento. A gente precisa atrair novos investimentos. E uma das formas é fortalecendo essas empresas. Eu acho que o que ocorreu com a medida provisória foi um pouco de enfraquecer o próprio braço do governo, né, que atuaria como um ente regulador. Eu acho isso preocupante. Luiz, você me permite só um comentário? Por exemplo, vamos tomar uma estatal, mas não no nível federal. A CEMIG é um exemplo de empresa que atendeu às suas funções sociais, não é, como sempre, mas cresceu. Ela foi competitiva e teve um gerenciamento adequado para estar em permanente crescimento nos últimos 10 anos. E quando você fala, entendeu, função social, você está falando do custo de tarifa ou... Não, particularmente o desenvolvimento regional, que é aquela função que o professor Goldenberg havia mencionado, né? Que as estaduais sempre têm essa função. Eu queria ver com o professor Goldenberg essa comparação, né? Quer dizer, quando teve a desregulamentação do setor e tudo, a CEMIG virou uma empresa de energia potente e a CESP aqui, que era grande empresa nacional, foi esvaziado. O que aconteceu, professor? Olha, Luiz, eu acho que a impressão que me dá é que a privatização do setor, que o governo Fernando Henrique tentou conduziu até um certo ponto, parou no caminho, viu? Eu acho que foi isso que criou essa confusão. Porque as agências todas, as agências reguladoras, só realmente fazem sentido no modelo competitivo, viu? Que todas competem, né? É para isso que precisaria de uma ANEEL, uma ONS, Câmara de... só que o sistema ficou meio pelo caminho, né? Não é mesmo? E as empresas que tinham finalidade social, que eram na realidade empresas de desenvolvimento regional, foram realmente então, mas quando a gente pega essa questão, eu lembro, a Sérgio, quando estava pensando em virar uma empresa de energia, como a CEMIG virou? Mas aqui também não houve um excesso de gana de privatizar, deixando de lado a lógica do setor aqui, com a CESP? Provavelmente, porque a CESP não tinha mais espaço para investir em hidrelétricas e teria que investir nessas outras, né? Eu tenho argumentado, por exemplo, que uma das fontes de energia que foi pouco mencionada aqui é biomassa dos usineiros, né? Pois é. Tem bagaço, né? Há quantos anos se fala que vai ser? Exatamente. Por que não aconteceu? Pois é, porque a CESP não fez. A CESP poderia ter feito. Você sabe, o problema acabou sendo perdido nas firulas, viu? Porque as usinas de açúcar não estão perto dos linhões. Isso. Então tem linhas de 20 quilômetros, 30 quilômetros que precisam ser construídas. Ficou uma discussão infindável, Luiz, sobre quem que pagava por essa linha. Então, daí a gente pega, por exemplo, a privatização da empresa de transmissão aqui de São Paulo também. Não era o papel dela ter que... Eu acho. Uma delas, né? Quer dizer, ou a transmissão ou a própria CESP. Então, quando a gente
vê todas essas questões, uma das conclusões que chega é o seguinte: tem que ter eficiência, tem que ter disputa, tem que ter mercado, mas você tem que ter uma função estruturante de empresas estatais que foi perdida nessa miscelânea, você não sabe se visa lucros. É esse o Eu acho que é drama bem brasileiro, colocado. né? É isso mesmo. Sem dúvida, acho que independente, né, da origem do capital, seja privado, seja público, todas elas têm uma função. E a função é zelar por esse investimento, zelar pela capacidade de investimento no longo prazo, fazê-lo de maneira racional. E sem perder a função social dessas empresas. O modelo brasileiro, como o professor disse, é uma jabuticaba, ele parou no meio do caminho. Não é só aqui no Brasil que tem. Ele é meio para lá, meio para cá. Ele mostra sinais, por exemplo, a gente falou agora, né, o Brasil é um país continental. A gente está falando aqui do Sudeste, Centro, que é uma região mais rica. Mas se a gente olhar, né, nas bordas do país, as distribuidoras, que hoje acabaram todas caindo, né, no colo da Eletrobras, mostra claramente que o modelo ele não é capaz de dar uma solução adequada para esses casos. Elas estão quebradas? Né? Estão quebradas, literalmente, elas geram prejuízo ano após ano. Tem as distribuidoras... As distribuidoras estaduais, né? A gente está falando do norte, né? do norte e nordeste do país, totalmente inviáveis. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein no portal brasilianas.org. Aline. Nassif, a Suzana Gonçalves, de Porto Alegre, pergunta até que ponto a crise na Cantareira pode ameaçar a produção. Tem alguma ligação? Produção de energia, será? De energia. Não, não tem ligação. Não tem ligação nenhuma. Não tem. São sistemas separados. Eu posso adiantar. Vai prejudicar a produção, porque existem indústrias que precisam de água para refrigeração. O outro dia, por exemplo, parece que uma das empresas, a Rodia, não tinha água suficiente para resfriar as torres dela. Aí ela conseguiu resolver o problema sozinha, que é reciclando a água. Algumas não conseguiram fazer isso. Né? Quando a gente vê todos esses problemas do setor federal, no setor estadual, quer dizer, você recuperou de um certo modo a noção de planejamento, mas institucionalmente você continua a pé. Você gosta de São Paulo, da Sabesp, você tem órgãos de regulação federal também que não atuou. Você vai precisar de um redesenho aí, Luiz? Eu diria a questão da água no país é um pouco mais complexa do que na energia elétrica, porque quando a gente fala, né, de poderes, nesse caso, as concessões públicas de água e esgoto, elas foram distribuídas desde a Constituição de 88 e cabe aos municípios fazerem essa regulação. Nós temos mais de 5 mil municípios, você imagina. Se com um órgão federal nós temos essa complexidade toda para regular o setor de energia, imagina o de água. Né? Então, há que se tomar um desenho regulatório para o caso, né, de saneamento e água de forma diferente. Nesse caso aí, parcerias públicas privadas. A Sabesp é um caso, eu acho que conduz isso de forma eficiente, mas também é um problema que tem que ser pensado de forma por bacias hidrográficas. E às vezes atravessa um estado, às vezes é uma bacia hidrográfica no momento nacional. Atual, eu estou falando da condição de quem está de fora, como jornalista. Você tem um conjunto de questões estruturais aí que estão exigindo uma grande discussão pública e o país ele parou com essas discussões. Nós tivemos períodos assim que você discutia intensamente modelo elétrico, discutia saneamento, discutia... E de um tempo para cá você parou. Ninguém, nem área estadual, nem federal, nem os candidatos aí estão discutindo. A academia, como é que a universidade vê esse esvaziamento do debate público, Paulo? Pois é, nós estamos um pouco distantes, né? Em alguns setores, por exemplo, nesse do setor elétrico, né? Nós temos pesquisadores, temos teses, temos modelos funcionando em paralelo com aqueles oficiais, mas a gente não consegue emplacar, ou seja, fazer com que esses modelos também sejam usados no setor como modelos alternativos, né? Então existe alguma distância. Agora, tanto na questão da água, abastecimento, quanto na questão energética, elas têm o denominador comum, que é a hidrologia, a dependência hidroclimática. E, infelizmente, talvez isso seja cultural nosso brasileiro, nós não chegamos no ponto de atingir os patamares de segurança energética e nem hídrica, né?
Ou seja, a gente tem que se dar conta de que é preciso investir a tal ponto que não importa São Pedro, Quer dizer, que a gente vai passar você não o vai ano... pensar nas secas de 20 anos, mas nas secas de 80 anos também. Pois é, por exemplo, só para citar o caso hidroenergético, né? Nós tivemos lá em 2008 um grande susto, porque a energia natural afluente, ou seja, a água transformada em energia que chega pelos rios, chegou num patamar de 55 mil megawatts. E assustou todo mundo, o preço elevou. Os 3 anos subsequentes, esse patamar é em volta de 67 mil megawatts médios. A gente esqueceu do problema, não é? Parece que já é um problema do passado. Agora veio 2012, 2013 e talvez 2014, que esse patamar volta a ser, na média, 55 mil. Estamos despreparados, não é? Então, precisa de investimento para superar essa barreira e atingir o melhor nível de segurança energética. Brasilianas.org sobre os riscos do setor elétrico termina por aqui. Eu agradeço a participação do professor do Estudo de Engenharia Elétrica da USP, físico, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e ex-ministro Zé Goldberg, do gerente de gestão estratégica de ativos da consultoria Deloitte, Luiz I, e do professor titular do Programa Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, Paulo Barbosa. Também agradeço a colaboração da jornalista Aline Beckstein e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.